Olha só, hoje nós vamos falar de um tema que, se você já não sentiu em algum momento da sua vida, ou em alguns casos até convive com esse tipo de dor, eu sinto te informar, mas você vai sentir e vai sofrer com isso. Hoje nós vamos falar sobre dor nas costas, que é um mal que atinge grande parte da população. E, ao que tudo indica, por conta desse novo momento que nós estamos vivendo, principalmente por essa mudança no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, isso tem sido fortalecido e tem aumentado essa reclamação com relação à dor nas costas, inclusive também pela ansiedade, pela tensão. Bom, nós vamos entender tudo o que cerca esse problema que atinge muitas pessoas e falar bastante sobre tratamento também. E é por isso que nós recebemos aqui no nosso estúdio com muita alegria o Davi Porto, ele que é quiropraxista. Davi, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na sua agenda para estar aqui para a gente conversar hoje. É uma alegria recebê-lo, uma ótima tarde. Tudo bem, Zeca? Fico muito feliz aí de ser convidado. Imagina, a gente que agradece, Davi, porque a gente sabe que são os profissionais que a gente entrevista que conseguem transmitir a informação para quem nos assiste, e eu, obviamente, também acabo aprendendo. E quando a gente fala de dor nas costas, é uma questão que, foi como eu disse, né? Se a pessoa já não sofreu, ela vai sofrer, que atinge muita gente. E a minha primeira pergunta, Davi, é por que tantas pessoas sofrem com dor nas costas? Bom, quando a gente fala em dor nas costas, né, a gente pensa em 85% da população mundial que sofre de dor nas costas, e muitas vezes acaba sendo uma sofrência mesmo, né? Porque a pessoa acaba não podendo usufruir da vida, desfrutar da vida, e a dor nas costas realmente é um tipo de lesão muito incapacitante. E muitas vezes a dor nas costas, ela vem meio mascarada. Às vezes você tem uma dor leve, mas que vem de um problema muito grave. Certo. E tem às vezes dores mais severas, né, mais incapacitantes, que vêm de problemas mais simples. Então não dá para subestimar a dor nas costas. Uma vez com dor, tem que ficar de olho mesmo. Tá vendo? Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, antes de abrir para a participação do nosso telespectador, que eu acredito hoje que vai ser massiva, né, pela quantidade de pessoas que sofrem com o problema. Quando que a pessoa deve ligar o alerta? Você disse aí que, assim, ao sinal de dor, a pessoa já deve ter uma atenção. Mas a gente sabe que tem algumas dores que a pessoa consegue identificar, né? Poxa, hoje eu dormi de mau jeito, poxa, hoje eu fiz alguma coisa que pegou, exagerei na academia e tal. Em que momento essa dor ela deve acender um sinal de alerta na pessoa para ela falar, poxa, preciso procurar um especialista? Sim. Na realidade, a dor ela já vem lá de antes, né? O problema na coluna já vem de cedo, né? Quando a gente pensa em coluna vertebral, a gente obrigatoriamente tem que pensar em 3 fatores. Tá. O primeiro fator é o fator que envolve a adaptabilidade, que é a capacidade das articulações elas interagirem entre si e se moldarem ao ambiente. Então, desde quando a gente nasce, a gente já tem uma coluna num processo de desenvolvimento e a gente acaba usando o nosso corpo de uma forma errada, senta errado, deita errado, levanta errado, trabalha errado. Ou seja, a forma como a gente acaba usando a nossa coluna vai falhando esse funcionamento da coluna vertebral. O segundo aspecto envolve a estabilidade, que é a capacidade daquela musculatura de envolver aquela coluna e proteger aquela coluna. Então, a musculatura nessa hora, ela tem uma questão protetora para a coluna vertebral. E o terceiro é o eixo, que é o próprio equilíbrio. Então, se você tem uma boa postura, você acaba distribuindo melhor essa carga e, consequentemente, você acaba se prevenindo. Então, quando a gente fala num problema de coluna, a gente já fala lá de trás como está a nossa postura, se a gente pratica atividade física, se a gente senta certo, como a gente usa esse corpo. E no início, começa sem dor, a articulação ela vai se adaptando, a coluna vertebral ela é muito inteligente, mas é muito sacana. Ela é inteligente porque se adapta, sacana porque ela não te avisa. Então ela vai se adaptando e começa com uma sensação um pouco de falta de ânimo, de desconforto, vai chegando a um pouco de peso, então parece que o corpo já não vai daquela forma como ia antes, até que começam a vir tensões mais fortes e aí vem a dor. Então, na verdade, a dor, ela não é quando, pum, deu problema. Na verdade, o problema vem cedo. E a dor, ela acaba sendo a gota d'água da coisa. Então, quando a gente fala em dor, na hora que dói é que realmente, assim, deu um problema e precisa cuidar, independente da dor. Sim. Mas a gente tem que pensar antes mesmo disso, antes da dor aparecer, porque a dor é quando a coluna, ela perde a capacidade de adaptação. Certo. Até enquanto ela estava se adaptando, ela conseguia se virar numa boa, sem dor. A partir do momento que a dor vem, aí o corpo ele não aguenta, aí é bom cuidar mesmo. A partir da dor, já tem que cuidar. Já é um sinal de alerta, inclusive a própria dor. E eu quero convidar você, que nos assiste, que nos acompanha, a mandar a sua participação.
sua dúvida, sua pergunta, o seu relato, o seu depoimento. A gente sabe que muitas pessoas convivem com a dor também. Manda pra gente aqui, tá bom? Pra gente poder ilustrar o nosso bate-papo e te colocar na conversa também e, na medida do possível, poder te ajudar com a informação, tá bom? Você pode fazer pelo telefone, mandar sua dúvida pra gente, código 11, o 3337-5886, você pode fazer a sua pergunta, o seu relato ao vivo aqui, falar comigo, com o Davi, ou se você preferir, você deixa a sua dúvida com a produção. Se você achar mais fácil, você vai lá na minha rede social, no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. Manda lá sua dúvida, o seu relato, o seu depoimento, fique à vontade, tá bom? Em qualquer um dos casos, se você não quiser, você não precisa se identificar, tá bom? É só você avisar tanto a produção ou mandar no texto que você não quer que seu nome seja identificado, não tem problema nenhum, a gente não quer gerar constrangimento, mas quer te colocar também na conversa e poder te ajudar, tá bom? Estou esperando a sua participação, não deixa para o final do programa, senão não dá tempo, tá certo? Davi, eu quero começar usando esse primeiro bloco aqui para a gente ter uma ideia dessa questão da dor e dos problemas que de maneira geral o brasileiro enfrenta. E eu vou colocar aqui 3 pilares aqui para a gente falar da dor. O estresse, ansiedade, obesidade e sedentarismo. E eu escolhi esses 3 fatores aqui porque normalmente é o tripé que todo profissional que senta nesse lugar que você está fala. Para qualquer problema de saúde. Se a pessoa tem algum probleminha em algum desses lados, isso vai interferir. Então eu quero trabalhar com eles também nessa questão da coluna. E também porque são aspectos que agora, nesse momento que a gente vive, estão muito em evidência. O estresse e a ansiedade, por conta de tudo que tem acontecido no mundo. A obesidade, porque parece que a gente tem comido mais também, e pior. E o sedentarismo, porque muita gente presa dentro de casa, ela não quer sair, não quer ir na academia, a coisa tem desandado também. Vamos começar com essa questão do estresse e da ansiedade. Como é que isso afeta a nossa coluna? Levando em conta que a própria Organização Mundial da Saúde, em 2019, revelou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Como é que a coluna do brasileiro vai aguentar tanta ansiedade, tanto estresse? O próprio estresse, ele muda completamente a forma como a musculatura ela age no corpo. Quando a gente está sob estresse, a gente acaba liberando adrenalina. É como se o nosso corpo, o nosso organismo, ele estivesse em perigo. E a partir do momento que ele está em situação de perigo, ele começa a ativar essa musculatura para um momento de fuga. Tá. Só que o grande problema é que a fuga não rola, né? A gente fica guardando estresse e esse acumulado de estresse acaba sendo depositado em tensão na musculatura. Então, quando a gente fala numa situação de estresse, obrigatoriamente a gente tem que pensar numa musculatura mais tensa, que consequentemente vai fadigar mais rápido, ela vai entrar em exaustão, ela vai cansar mais rápido. E essa musculatura cansando, ela vai começar a engruvinhar, ela tensiona ao ponto da articulação ela pressionar uma na outra. Quando ela começa a desenvolver essa pressão na articulação, é como se a coluna vertebral não fluísse da forma como deveria, ela não se adaptasse da forma como ela deveria. E aí começam a vir os grandes problemas. Então o estresse ele vai alterando essa questão mecânica. E um outro ponto que o estresse influencia muito, e aí a gente fala mais numa questão de equilíbrio hormonal, é quando você, por exemplo, está numa situação de estresse, você tem liberação de cortisol, né? E o cortisol, quando está por muito tempo no nosso organismo, ele intoxica a gente. Sim. Isso acaba influenciando, porque quando o cortisol está presente, ele acaba inibindo certas substâncias, como a testosterona, o estrogênio, a endorfina, a melatonina. Então a pessoa dorme mal, sente mais dores, ou seja, começa a ter todo um desarranjo. Então a coluna vertebral nessas horas acaba sofrendo em conjunto, até mesmo pela endorfina que vai estar inibida e consequentemente o corpo vai acumulando mais e mais problema. Essa dinâmica do corpo é interessantíssima, né? Como ele responde a tudo e esse equilíbrio hormonal muitos também passam por aqui falam dessa importância e de como a gente muitas vezes deixa isso de lado, né? Sim. Esses detalhes. E ainda dá até para dar um gancho, né? Por exemplo, quando a gente fala em linguagem corporal, a gente também tem que falar de emoção. Tá. Né? Se eu pego, por exemplo, uma pessoa mais introspectiva, você pode observar que a postura dela é mais para frente, ela é mais na dela, mais reservada. Essa postura, ela gera um desequilíbrio mecânico na coluna vertebral. Da mesma forma que uma pessoa muito confiante, um peito aberto, né, que fala para o horizonte, ela também tem uma mudança de uso muscular e uso articular. Então a gente joga também, né, um questionamento. Sim. Será que a linguagem corporal
também não pode influenciar na coluna vertebral? Caramba. Será que certas personalidades e certas situações emocionais que a gente vive, que leva a uma postura, será que também ela não está ligada com a dor nas costas? Que legal. Por isso que a gente percebe tanto uma relação emocional e coluna vertebral, que a gente chama de um pouco da psicossomática, Sim. essa somatização no corpo. Por quê? Porque o corpo ele é totalmente integrado e ele vai se moldar fisicamente e emocionalmente para as demandas que ele vai viver na vida. Então, a emoção e a dor, elas caminham totalmente juntas. Poxa, que legal, Davi, essa reflexão, essa percepção, porque faz todo sentido realmente essa ligação. Mostra como o nosso corpo é um só, né? Sim. E o que você falou da dor ser um sinal ali do final de tudo aquilo que já aconteceu na vida da pessoa é importantíssimo e faz todo sentido. Nós vamos trabalhar com as outras questões, nós vamos atender uma ligação, já tem uma telespectadora na linha, é a Claudonice, ela que vai falar com a gente, ela fala de Filadélfia, lá na Bahia. Claudonice, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, tá me escutando direitinho? Tô. Muito bom, olha só, a gente também já te escuta aqui no estúdio, pode ficar à vontade, viu, para fazer a sua pergunta, o seu comentário, Ok. Fique tranquila aí, fique à vontade, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito estressada e eu sinto muita dor nas minhas costas, aquela dor insuportável no meio da coluna, entre uma parte e outra. E aquela dor insuportável que eu não estou suportando mais, já tem mais de 2 anos que eu sinto esse problema. E eu sou muito estressada, eu tenho muitos problemas, eu tenho diabetes, pressão alta. Uhum. E aí eu sou essa pessoa com muito problema de saúde. Entendi, Claudonice. Davi, um relato Sim. que vai de encontro exatamente aquilo que você acabou de falar, de como as questões emocionais, e me chama a atenção a percepção que ela tem. Ela sabe dessa ansiedade, mas é difícil, né, você tratar Sim. isso, né? E tem um ponto muito importante também. Muitas vezes a gente já tem um problema, só que a nossa vida até então está indo bem, a gente está emocionalmente equilibrado e a gente acaba não sentindo certas lesões, né, que a gente já vai desenvolvendo. Aí no momento de estresse, pum, a pessoa ela começa a desenvolver uma dor. Uma coisa muito comum, muito curiosa da gente perceber, por exemplo, quando a gente pensa em hérnia de disco, que é uma dor uma lesão, né, muito Sim. comum na coluna vertebral. E aí você olha, por exemplo, um exame e você vê que aquela hérnia de disco, ela não está lá 1 semana, há 3 dias, há 5 dias, não. Ela está lá já há um tempo. Essa alteração, ela já está prolongada. Só que por que quando aquela pessoa está no estresse, ela está num momento abalado, ela desenvolve aquela dor da hérnia? A pessoa já tinha uma lesão, só que só no momento que entrou numa situação de estresse, de desequilíbrio emocional, veio a dor. Sim. Então, é justamente essa questão, esse desarranjo que a gente acaba desenvolvendo em situação de estresse. Então, tem que acalmar a mente, né, buscar, claro, orientação, buscar ajuda para que a gente possa fazer um diagnóstico mais refinado e entender que tipo de lesão a gente está falando, porque também a gente não pode banalizar achando que qualquer dor é por causa de estresse. Sim. Eu sei que o estresse ele tem uma importância muito grande e ele pode acelerar um processo doloroso, mas a gente não pode subestimar. Então, tá com estresse, tá com dor, procura um profissional para que possa fazer um exame mais detalhado. Esse detalhamento vai fechar um diagnóstico e vai trazer uma conduta terapêutica melhor. E se o estresse tiver um certo envolvimento, aí sim, fazer outros tipos de tratamento que tenham uma influência para minimizar o estresse, enquanto você está cuidando de uma questão mecânica. Inclusive, no próprio depoimento da nossa telespectadora, ela fala de outros problemas de saúde, né? Ela fala assim, uma pessoa que já sofre, né, doente. Fica um pouco claro uma palavra que está na moda, esse gatilho, né? Que deu o start ali. Inclusive, nessas questões de lesões, tem muito disso, né? Que os profissionais gostam de chamar do estresse pós-traumático, né? Então, é um evento específico que daí ocasiona muito. Às vezes pode ser até um diagnóstico médico, né? De alguma outra doença, né? Pode, mas eu vejo muito assim como uma somatória de coisas. Né? Por exemplo, tem o caso da diabetes, que o estresse também ele prejudica também esse quadro. Então, é uma somatória. A gente tem que pensar que nenhuma dor, ele é um castigo divino. A dor, ela vem para mostrar para a gente que o caminho que a gente está seguindo não é o melhor caminho. Então, ele vem para trazer uma reflexão. Acho que quando uma pessoa tem uma dor e ela enxergar essa dor como uma possibilidade de melhorar, porque
todo problema vem para melhorar. Toda dor também vem para a gente mudar os nossos hábitos. E às vezes isso eu percebo muito assim nos meus próprios pacientes, do paciente vir com uma dor e você perceber que por trás disso existe um hábito, existe uma forma como a pessoa se expressa, como ela vibra na vida. E quando você vai para tratar uma dor e você percebe que existem outras questões que estão envolvidas, é fundamental a gente se olhar e a gente começar a se observar e perceber que a nossa vida ela tem que ser atendida em todos os aspectos, físico, mental, social, no trabalho, e aí dessa forma você buscar um equilíbrio. Então, eu acho que tem que olhar como um todo. Sim, poxa, que legal. É uma reflexão importantíssima de ser feita nessa questão de saúde também. É muito bacana isso que você falou, Davi. Vamos retomar aquele nosso tripé lá, né? A gente falou da questão da ansiedade emocional. E aí, no final da sua fala, nesse sentido, você disse até de postura, né? Uma pessoa que é mais fechada, uma pessoa que é mais confiante. A atividade física, ela tem o poder de mexer, inclusive, com isso. Tem. De postura, né? Da pessoa, de repente, faz uma atividade e se sente mais confiante, mais bonita, com mais saúde. Tem vários aspectos que a atividade física interfere positivamente. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da atividade física e dos problemas da falta dela para a nossa coluna. A atividade física, ela pode vir para o bem ou pode vir para o mal. A gente tem que tomar cuidado para não generalizar dizendo atividade física é bom, né? Depende muito do tipo de atividade física. Tá. E é importante sempre se entender e perceber qual que é o teu limite. Por exemplo, se eu sou um jogador de tênis, né? E gosto de jogar tênis e tal, existe um padrão específico no esporte tênis que faz com que eu cause mais rotações, utilize mais um braço do que o outro. Então, o próprio exercício, a própria atividade física em questão, ela pode desenvolver alguns desequilíbrios mecânicos. Nesse caso, por exemplo, é importante buscar uma outra atividade em paralelo que dê condições, por exemplo, o tênis acontecer de uma forma tranquila. Porque a atividade física, apesar dela ser muito importante para o corpo, também ela é muito boa para a cabeça. Sim. E se você gosta de fazer atividade física, esse muitas vezes é um escape que é bom para a vida, é bom para a qualidade de vida da pessoa. Só que muitas atividades físicas podem causar algum tipo de desordem mecânica. Então é bom pensar em outras atividades para compor nisso. Mas a atividade física em geral ela é importante por quê? Porque você estimula o corpo. Vida é movimento é vida. Enquanto você se movimenta, você expressa a vida. A partir do momento que você para de se movimentar, você não está mais expressando a vida e, consequentemente, a doença faz sentido nesse momento. Então, o próprio exercício, ele vem para te trazer movimentos e esses movimentos estimularem a musculatura para que ela tenha uma condição de segurar o teu corpo melhor. Se ela tem uma boa condição de segurar, que vem lá no comecinho, naquele segundo aspecto, que é a estabilidade, que é fazer com que a musculatura dê firmeza para a coluna vertebral, fazendo com que a coluna ela fique firme, fique segura, né, fique protegida. Então, a atividade física ela vem com esse objetivo. Só que é sempre importante a gente observar de uma forma muito crítica qual é o tipo de atividade física que a gente está falando e qual que é a condição física da pessoa. Legal. Tem pessoas que não podem fazer determinadas atividades físicas, às vezes pela questão da idade ou de alguma lesão já adquirida. Então, é sempre importante, quando a gente pensa numa atividade física, a gente fazer uma avaliação com especialistas, com profissionais, para que eles possam fazer uma condução muito mais inteligente. E essa condução, sendo inteligente, vai preservar o teu corpo para você nunca ter que parar aquela atividade física e perder tudo aquilo que você conquistou. Sim. Davi, sabe uma coisa que me chama sempre muita atenção quando a gente fala de atividade física? É a questão da intensidade. Eu imagino que isso seja do ser humano, essa questão da competitividade, né? Sim. Então, toda atividade física que a pessoa faz, ela sempre quer colocar algum limite, quer fazer mais. Então, tem um cinegrafista nosso, que eu não vou falar o nome, né? Não precisa expor também, é que é de corrida. Aí o cara cismou que ele consegue bater o recorde mundial, cara. O cara corre, quer bater o recorde mundial. Eu falei, rapaz, vai devagar, que o cara que bate esse recorde, ele é preparado de maneira diferente. Mas o cara vai na intensidade. E aí pode estar um grande problema exatamente nessa questão de lesão. Sim. Do dia a dia não ser igual do atleta olímpico, né? Então a gente lê o livro do Michael Phelps e quer sair nadando e ganhar 12 medalhas de ouro. É um perigo, né? Quando a gente pensa em intensidade, tem que tomar um pouco de cuidado. E é uma questão de conter a própria ansiedade. Porque nessa que você contém a própria ansiedade, você começa a respeitar melhor o seu corpo. Sim. A gente tem que pensar que o nosso corpo, ele tem um limite. E a gente precisa entender que limite é esse. O autoconhecimento físico também é fundamental para que a gente possa, de fato, viver plenamente e sem riscos de grandes lesões.
Então, essa coisa da intensidade, realmente. Intensidade, forma de execução. Puxa, por exemplo, legal. eu vejo nas academias de musculação muito essa falha, né? De você querer chegar numa carga muito alta e acaba se machucando, o que é horrível, porque você se machuca, perde tudo aquilo que você conquistou, porque você tem que se tratar e no final você não foi a lugar nenhum. Sim. Então, ter esse pensamento de carga e de execução. E a execução, ela não é só no momento da atividade, mas nos intervalos. Por exemplo, numa academia. Eu vejo lá as pessoas se concentrando muitas vezes para fazer uma rosca direta, fazer um exercício lá legalzinho. Aí na hora de pegar a anilha e colocar para guardar ou para montar o próprio treino, ela faz toda torta, se torce inteiro e aí se machuca na transição de um exercício para o outro. Ou seja, na própria atividade física, seja ela no ato ou na preparação para o ato da atividade física, é importante essa conscientização postural, a protagonização da própria postura. Caramba, isso é muito bacana mesmo e, de maneira geral, a gente deixa isso muito de lado, muito. Vamos atender mais uma ligação, agora a gente vai lá para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, saímos lá da Bahia, vamos lá para o Rio Grande do Sul, agora nós vamos falar com a Angelina. Angelina, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo bem, Angelina? Oi, estou ouvindo. Boa tarde. Muito bem, uma ótima tarde para você. A gente também já te escuta, eu, Davi. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, tá bom, Angelina? Por favor. Certo, tá bom. Posso falar? Pode, claro, vamos lá. O meu nome é Angelina, tá? Eu moro no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. E eu gostaria de fazer a pergunta seguinte: eu tenho 3 hernias de disco, tá? E o meu médico quer operar, né? E eu não tenho um pouco de receio por causa da idade, eu estou com 73 anos. Apesar que eu não tenho nenhum tipo de doença, né? Estou bem de saúde, né? Mas me incomoda muito essa hernia de disco. O que o senhor me responde? Tá bom, obrigado, Angelina. E aí, Davi, o que a gente pode comentar do caso dela? Hérnia de disco. Hérnia de disco acho que é o maior medo do pessoal quando fala em coluna vertebral. Primeiro vamos falar sobre a hérnia de disco para ter um entendimento melhor do que é essa lesão. Basicamente, existem 4 classificações de lesões no disco: abaulamento discal, protusão discal, extrusão discal e sequestro discal. 4 níveis. Quando a gente começa a falar de hérnia, algumas literaturas elas começam a aceitar a hérnia a partir da protusão discal e outras já desde o abaulamento já se considera a hérnia de disco. Mas basicamente a hérnia de disco é uma alteração, é um processo degenerativo no próprio disco, onde o núcleo dele, chamado núcleo pulposo, que é tipo uma gema de um ovo, ela começa a migrar e forma uma lombadinha desse disco que pinça, inflama certas estruturas que estão próximas dessa região do disco. Então, para algumas pessoas, uma hérnia de disco pode passar de forma totalmente imperceptível. A pessoa ter uma hérnia e nem saber que tem uma hérnia. E tem outras pessoas que às vezes não tem nenhuma hérnia lá tão grande, mas sofrem muito de dor. E quando a gente começa a pensar nesse aspecto, a gente tem que fazer um questionamento. Por que certas hérnias pequenas podem gerar dores severas e por que hérnias grandes às vezes não geram? Às vezes nem o paciente percebe. E aí dentro de uma concepção funcional, dentro de um olhar de como a coluna vertebral funciona, é importante a gente entender como que o corpo se adapta àquela hérnia. E se aquela hérnia ela inflamou alguma estrutura ou não, e de acordo com esse tipo de inflamação e essa falha de função, se isso de fato está gerando um problema. Então, às vezes, a dor, ela não vem obrigatoriamente da hérnia, mas sim da forma como o corpo se adaptou à hérnia. Tá. E aí, quando você trata essa forma de adaptação, muitas vezes você consegue se livrar de uma boa parte da dor, às vezes até totalmente da dor. Mas também a gente não pode desmerecer, né, a importância de uma hérnia de disco numa situação quando ela está muito avançada e ela acaba comprimindo o nervo, o paciente começa a perder força, independente de dor, e é aquela dor que fica, que tem resistência a tratamentos conservadores, e aí esse tipo de caso muitas vezes tem uma indicação cirúrgica. Então, hérnias de disco, tem hérnias simples e hérnias severas, com dores simples, leves e dores severas, com facilidade de tratamento conservador e com necessidade de tratamento cirúrgico. Então, é um tipo de lesão que tem aí uma variação muito grande. Mas, em via de regra, é importante a gente entender também como que está o arco da coluna vertebral, porque nesse caso em especial do telespectador, são 3 hérnias. Quando a gente começa a ver que tem muita hérnia no mesmo arco, né? Então, por exemplo, numa lombar, vai 3 hérnias só na lombar,
a gente já começa a imaginar que o arco ele não está exercendo a função correta. E o que seria esse arco? A coluna vertebral, ela é formada, ela parece uma mola, se a gente olha de lado. Se você quiser usar, Davi, melhor. O exemplo aí, a coluna vertebral, mostra aí pra gente. Ela forma um arco, né? Tem a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacral. Aqui ela está meio retinha, ela não está uma coluna tão saudável aqui, pronto, arrumei. Então ela forma uma espécie de mola. Certo. Essa mola é o primeiro mecanismo de amortecimento do corpo. A partir do momento que eu começo a perder esse arco, ou seja, eu começo a ter uma retificação da minha lombar, uma retificação da cervical, quando eu tenho uma falha nesse arco, eu começo a sobrecarregar o plano B da coluna vertebral. Qual é o plano B? O disco, que são essas regiõezinhas aqui, ó, transparentes, que ficam entre as vértebras. Tá. Esse é o disco que hernia, que é a famosa hérnia de disco, mas geralmente quando a gente começa a perceber um monte de hérnia na mesma coluna, a gente já começa a imaginar também uma falha do eixo, a falha do arco da coluna vertebral. Então é importante avaliar sempre caso a caso. É difícil a gente generalizar dizendo, toda hérnia é cirúrgica, ou toda hérnia não é cirúrgica, é tratamento conservador. Não dá para generalizar. Mas uma coisa que é incomum e que a gente precisa sempre ficar atento é fazer uma avaliação funcional. Só para descartar a possibilidade de aquela dor que parece ser da hérnia ser de uma alteração funcional, onde você tratando a função, você se livra da dor e acaba não tendo que operar. Porque a cirurgia, de certa forma, tem, né, risco de qualquer cirurgia, né, tem, dependendo do método cirúrgico, acaba limitando aquela mecânica e ganhando, às vezes, problemas futuros por falha funcional também, mas aí já por causa de uma pós-cirurgia e não por si só da hérnia. Ou seja, é importante avaliar caso a caso, entender essas particularidades, mas principal, se tem falha funcional. Se tiver falha funcional, comece a tratar a falha funcional. Se mesmo tratando a falha funcional, a dor continuar, aí a gente começa a buscar um tratamento mais invasivo. Fora isso, inicia com o conservador. Muito bom, obrigado, viu, Angelina, pela sua participação. Davi, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco aqui e não esquecer de trabalhar ali com o nosso tripé, eu queria falar da questão da obesidade agora, da má alimentação e da interferência dela na dinâmica da nossa coluna, por favor. Foi até bom a gente entrar com a obesidade depois, né? Legal. Porque a gente falou do eixo. E a obesidade, se tem uma coisa que ela prejudica, é o nosso eixo. É esse efeito mola, essa curvatura da coluna vertebral. Quando você começa a engordar, né, vai ganhando barriga, por exemplo, a tendência é a gente jogar a barriga para dentro. Tá. A gente faz o que a gente chama de retroversão pélvica. A nossa base, ela vai para dentro. Ela faz como se fosse isso aqui, ó. Nessa que ela vem para frente, ela retifica a lombar. E nesse processo de retificação da lombar, acaba sobrecarregando as estruturas, tanto o disco quanto as facetas articulares, que são as articulações da coluna. Então, a obesidade, quanto mais você ganha peso, mais você se adapta. Nessa adaptação, se aumenta a sobrecarga, aumentou a sobrecarga, ganha problema. E uma coisa interessante, uma pessoa obesa que fez uma cirurgia bariátrica e perdeu peso de uma forma muito grande e rápida, subitamente, também pode desenvolver problemas na coluna, porque não dá tempo da coluna processar aquela mudança de eixo. Transformação. E desenvolver uma lesão. Então, o contrário também pode acontecer. Caramba, Davi, que coisa e que situação. Nunca tinha escutado. Isso é o contrário, né? Sim, sim. De perder o peso. Você disse logo no começo de 85% da população mundial com questões relacionadas a dores na coluna. Muitos especialistas já passaram por aqui e falam que no Brasil, 70% da população, obesidade ou sobrepeso. Isso são números muito maiores do que esse da pandemia que nós estamos vivendo. Sim, sim. E problemas de saúde sérios, graves, que vão onerar todo um sistema, né, por conta disso. Como é que nós vamos pensar aí nessa coluna do brasileiro com esses números que a gente tem? E tem um outro dado muito importante. A dor nas costas é uma das lesões dentro da ortopedia que mais afastam o trabalhador. Ou seja, o impacto econômico disso tudo é gigantesco. E a gente percebe uma dificuldade tremenda de tratar bem o paciente e tratar rápido. Porque quanto mais rápido, mais você devolve para o funcionário, o paciente, para a sua atividade produtiva. Então, é um impacto econômico estratosférico. Sim. Estratosférico. Sim, é coisa de outro mundo, assim. A gente que está vivendo essa questão da pandemia e querer não sufocar o sistema de saúde e tudo mais, quando a gente coloca esses números de 70% da população nessas taxas, é uma coisa enorme.
Nós vamos precisar fazer a primeira parada no nosso bate-papo, nosso primeiro intervalo, mas na sequência a gente volta com mais informação, com mais conversa e nós vamos falar bastante sobre a quiropraxia, como é que ela entra nesse tratamento, o que é isso, por que ainda tem tanto preconceito, será que tem mesmo? Bom, nós vamos falar bastante sobre o tema e a importância dela nessa questão do tratamento para as dores na coluna, né, nas costas, tá bom? Aproveite o intervalo para mandar a sua pergunta pelo telefone, código 11 3337 5886 ou pelo meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo, hoje num bate-papo super bacana, falando sobre dores nas costas, com o Davi Porto, ele que é quiropraxista, tem nos ajudado a entender sobre essa questão, trazendo várias reflexões super importantes. E nesse bloco a gente vai falar bastante também sobre a quiropraxia, tratamento, como isso funciona, como ela entra nessa questão também. Falar um pouquinho de preconceito também sobre o tema, nós vamos chegar lá. Deixa eu só reforçar com você, olha aqui, ó, canto superior do seu televisor, o nosso QR Code, ele que vai te levar até o nosso canal do YouTube, aproximou o celular, automaticamente você chega lá, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você sempre vai receber informação, um alerta, uma notificação quando um vídeo novo for postado. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, além de ter acesso a todas as nossas entrevistas, e não é só do Consulta ao Doutor, não. Todos os programas da emissora estão lá à sua disposição. Você ver, rever, compartilhar, fique à vontade. Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Davi, vamos atender mais uma ligação? Claro, vamos continuar lá. Nosso passeio pelo Brasil aí. Agora nós vamos lá para Palmas, no Tocantins. Nós vamos falar com a Francisaura. Francisaura, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo direitinho? Sim, estou ouvindo. Boa, nós também aqui no estúdio já te escutamos. Pode ficar à vontade para fazer o seu comentário, a sua pergunta. O Davi já te escuta também. Ok, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu tenho duas hérnias, na verdade, degenerativas, né, lombar. E eu gostaria de saber do doutor a possibilidade de ser feita cirurgia ou quando é degenerativa, se não é possível. É só o tratamento. Tá bom. A fisioterapia. Tá, obrigado, Francisaura. Deu para entender, Davi? Deu. Questão da fisioterapia, a relação para o tratamento da hérnia de disco. Isso. Sim. Então, existe, quando a gente pensa num tratamento funcional, é importante ressaltar que sempre a gente vai buscar estabilizar melhor aquela coluna vertebral. Então, se uma pessoa tem uma hérnia de disco, provável e degenerativa no caso, ou seja, alguma coisa não está funcionando direito naquela coluna vertebral que está fazendo com que aquela estrutura vá se degenerando. E uma forma de você tentar estancar um pouco esse processo de evolução degenerativa está na estabilização mecânica da coluna vertebral. E a fisioterapia faz muito bem isso. Através dos exercícios isométricos, fortalecimentos, né, com a própria fisioterapia, isso vai ajudar muito nessa estabilização mecânica. Se você une outros tipos de tratamento com a fisioterapia, no caso até a quiropraxia junto com a fisioterapia, o ganho é muito maior. Por quê? Porque a quiropraxia, enquanto ela foca nessa disfunção mecânica da articulação, que a gente chama de complexo de subluxação vertebral, restaurando esse funcionamento, somado a uma estabilização muscular, a estabilização da coluna por meio da musculatura, você consegue, de certa forma, dar uma condição muito melhor para aquela coluna de funcionar. Se ela funcionar melhor, consequentemente também o sintoma de dor tende a reduzir. Então é um caminho muito interessante de fazer. Muito bom, obrigado, viu, pela pergunta, pela participação também. Davi, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da quiropraxia, como que ela vai entrar nesse universo aí da dor nas costas. E eu vou começar com uma provocação a você, tá bom? Porque, de maneira geral, e o que me parece assim, é que no nosso inconsciente coletivo, a quiropraxia entra como colocar até entre aspas assim, uma massagem. Dificilmente o pessoal vê como um tratamento, como alguma questão séria que pode ajudar. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Esse é o primeiro, eu acho que, grande equívoco, né, quando a gente pensa em quiropraxia e a confusão com a massagem. Na realidade, quiropraxia não é massagem não é quiropraxia. São coisas completamente diferentes. A massagem, ela vai focar
na saúde muscular. Então, através dos estímulos que são feitos na massoterapia, você busca um relaxamento muscular e vai colher, consequentemente, os benefícios disso. A quiropraxia, ela já tem um foco neuromusculoesquelético, ou seja, ela, por meio das articulações, restaurando o movimento das articulações, ela causa um estímulo neurológico que, consequentemente, vai levar a um relaxamento e uma quebra da disfunção desse funcionamento da coluna vertebral. Ou seja, quiropraxia foca muito mais na articulação. A massoterapia foca muito mais na musculatura. Ambas podem se complementar? Podem se complementar. Mas a quiropraxia, quando a gente fala em tratamento de lesões, ela acaba sendo mais interessante, mais recomendada. Por quê? Porque a formação de um quiropraxista está em identificar e avaliar esses tipos de lesão, em traçar uma estratégia de tratamento, ou seja, você consegue lidar com esses tipos de lesão de uma forma muito mais consciente e direcionada, para que essa lesão ela seja tratada, seja sanada. Então, massagem não é quiropraxia, quiropraxia não é massagem, são coisas distintas. E outra, para você trabalhar com massoterapia, você deve fazer um curso técnico, às vezes um curso livre, né, para você ter essa condição. Na quiropraxia, não. A quiropraxia hoje tem um nível acadêmico, onde você faz faculdade de quiropraxia para poder exercer a profissão. Legal. Então, muita gente, quando tiver na dúvida, não sei o que é quiropraxia, ou fala mal da quiropraxia, faz uma perguntinha. Qual é a formação do quiropraxista? Se a pessoa falar qualquer coisa que não envolva uma formação de graduação em quiropraxia e tudo mais, provavelmente a pessoa ela não sabe direito o que ela está falando sobre a quiropraxia. Eu já tinha visto, meu primeiro contato, Davi, com a quiropraxia foi acompanhando assim, atletas, principalmente de alto rendimento do esporte, fazendo e mostrando e, né, aí, dando orientações sobre esse tipo de tratamento. Mas a minha dúvida sempre ficou numa questão mais básica, né? Quando a gente fala de atleta de alto rendimento, é um outro universo. Mas ela encaixa para todos os setores da vida também? Todos, sem exceção. Que legal. A quiropraxia ela vai cuidar desde do bebezinho, às vezes até da gestante. Que legal. Né? Com certeza, da gestante no processo todo gestacional, do bebê, da criança em desenvolvimento, do adulto, do idoso. Então, todas as áreas da vida, assim, todas as fases da vida, a quiropraxia cuida, com objetivos, propósitos e técnicas diferentes. A gente sempre tem que pensar que a quiropraxia ela não é uma técnica, e sim uma ciência. E uma ciência que tem um conjunto de técnicas. E o fato dela ser uma ciência, ela, por meio dessas avaliações que ela vai fazer, ela vai eleger, vai escolher qual técnica é melhor para aquele caso. E aí, com isso, ele vai compor um melhor tratamento para que consiga atingir o resultado melhor e com maior segurança. Então, a quiropraxia é uma ciência com um conjunto de técnicas que a gente elege em cada fase da vida do paciente. Cada fase da vida e de tipo de tratamento também, muito legal. Você disse logo no começo desse bloco a questão das articulações, que a quiropraxia vai entrar nesse sentido. Como é que ela vai entrar nesse nosso bate-papo aqui com relação às dores nas costas? Sim. Então, vamos pensar assim, na articulação, o que acontece e o porquê que a quiropraxia quer mexer nisso, né? Conforme a gente vai usando o nosso corpo, a musculatura ela vai ativando, as articulações vão se movimentando e elas se aproximam, as faces articulares elas vão se aproximar, criando uma espécie de vácuo, tipo um desentupidor de pia. Quando você fixa na pia, dá o vácuo, fica preso. Vamos imaginar que a borracha do desentupidor é a articulação, o cabo do desentupidor é o osso e as mãos são os músculos. Quanto maior for a pressão negativa, o vácuo nessa articulação, mais força o músculo vai ter que fazer para aquela articulação se movimentar, funcionar. Então, conforme a gente vai usando a nossa coluna vertebral, a articulação começa a criar essa falha de movimento, ela começa a ficar presa. E aí, por isso, a gente chama de complexo de subluxação vertebral. São falhas no funcionamento mecânico da articulação da coluna vertebral. E com isso, por meio de técnicas avaliativas, a gente percebe aonde que está preso. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, aproveita esse momento aí para mandar a sua participação também, tá bom? Consulta ao Dr. Vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor.
Intervalo bem rapidinho. Hoje nós estamos tratando sobre dor nas costas, recebendo aqui no nosso estúdio o quiropraxista, o Dr. Davi Porto, ele que tem nos ajudado a entender sobre o tema, não só sobre a questão da dor, mas também sobre a quiropraxia, a importância dela, o desenvolvimento dela, e é super bacana essa oportunidade. Rapidinho, antes da gente retomar o nosso bate-papo, já está aqui no canto superior o nosso QR Code. Só aproximar o celular com a câmera fotográfica habilitada, você é direcionado lá para o nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser sempre informado quando um vídeo novo aparecer por lá, tá bom? Você acompanha a nossa programação simultânea lá, além de ver e rever todos os nossos bate-papos. Vou dar uma dica bem importante para você, tenha em mente ou anotado o dia do programa que você quer procurar lá, porque eles ficam salvos pela data. Então você vai com o dia que ele foi exibido, o dia que ele foi ao ar, e aí você consegue localizar de maneira bem rápida e fácil, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Davi, nós vamos retomar aquela ideia que a gente estava no bloco anterior, mas antes vamos atender mais uma ligação. A gente vai lá para o Rio de Janeiro agora, nós vamos falar com o Ricardo. Ele fala lá de Resende, no Rio de Janeiro. Ricardo, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo direitinho, Ricardo? Estou te ouvindo sim, Zeca. Ótimo, Ricardo. Aqui no estúdio a gente também já te escuta. Pode ficar à vontade, viu, para fazer a sua pergunta. O Davi te escuta já, tá bom? Tá, boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para o doutor. Boa tarde. Quero fazer a seguinte pergunta. Eu sinto muitas dores nas costas, entendeu? E essas dores, elas se irradiam para os membros inferiores. É o seguinte, eu não posso ficar muito tempo sentado nem em pé. Esse muito tempo é mais ou menos meia hora, entendeu? Porque eu sinto dores violentas. Eu só melhoro um pouco quando eu deito. Aí eu deito em 10, 15 minutos, melhora um pouco. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é se eu posso andar de bicicleta. Tá bom. Ô, Ricardo, qual a sua idade, Ricardo? Por favor. Eu tenho 7,6. 76 anos. Obrigado, viu, Ricardo? Pela sua participação, pela sua pergunta também. E aí, Davi? Vamos lá. Quando nós pensamos numa dor que irradia para as pernas, a primeira coisa que precisa entender é uma perna só e sempre a mesma ou as duas? Porque isso pode caracterizar lesões diferentes. Quando a gente tem uma lesão onde a dor ela vai numa perna só, a gente já começa a imaginar uma obstrução, uma redução do forame intervertebral, que é onde passa a raiz do nervo, e aí faz com que essa dor ela irradie para uma perna em especial. Quando a gente começa a ver casos onde tem alteração nas duas pernas, a gente já começa a imaginar outros tipos de lesões, ou às vezes a mesma lesão de uma perna, só que em vários segmentos que dá uma sensação nas duas, mas pode também causar o que a gente chama de listese, que é um tipo de escorregamento da vértebra, uma sobre a outra, fazendo com que puxe dos dois lados essas raízes de nervo e dá essa sensação para as pernas. Quando nós pensamos numa idade acima de 70 anos, a degeneração ela já é muito mais predominante. Tá. E no processo degenerativo pode acontecer de tanto fechar o espaço do forame pelo famoso bico de papagaio, né, ou um termo técnico, estenose do canal, né, do forame vertebral. Então, às vezes pode acontecer desde esses osteófitos, esses bicos de papagaio, essas degenerações ósseas que vão fechar o forame, o buraquinho que passa essa raiz de nervo, como também pelo próprio achatamento do disco ter uma instabilidade, fazendo com que uma vértebra deslize sobre a outra e causar esse tipo de alteração. E ambas podem ter dor. Quando senta, quando levanta, não aguentar muito tempo na mesma posição também pode ocorrer, porque é uma falha é uma instabilidade que ocorre, é uma falha da estabilidade mecânica da coluna vertebral. Quando pensamos também numa idade assim, acima de 70, nós precisamos também entender como está a qualidade muscular disso tudo. Porque muitas vezes o músculo não segura mais aquela estrutura. Então eu acho que até naquele pedido, né, se pode andar de bicicleta, eu acho que antes de mais nada, é interessante fechar bem o diagnóstico, ver exatamente que tipo de estrutura a gente está falando. Se teve uma compressão de raiz de nervo, se teve só uma inflamação local que trouxe uma irradiação que não pega uma raiz, se teve uma alteração de estabilidade. Tudo isso é importante entender. Por quê? Porque dependendo da atividade física que for fazer, no caso da bicicleta, dependendo do guidão, se ele for mais alto ou mais baixo, isso tudo pode influenciar nessa estrutura da coluna vertebral e gerar problemas depois. Então, eu acho que a primeira coisa, fecha esse diagnóstico.
pode acontecer de ser uma instabilidade degenerativa, por isso que eu comentei, mas é importante fechar melhor esse diagnóstico para que o próximo passo, que é interessante, que é a atividade física, possa ser concluído, possa ser realizado. Eu perguntei a idade do Ricardo, doutor, exatamente por isso, porque a gente sabe que não é que com a idade as dores sempre vêm, né? Inclusive a gente já viu alguns comentários assim, né? Que depois dos 60 sempre tem dor. Sempre. Não necessariamente nesse sentido, mas o corpo mesmo ele vai sentir algumas mudanças por conta dessa idade que são até naturais, não é? Exatamente, isso, né? Exatamente. O corpo chega uma hora que ele Sim. vai, né, demandando, né, atividade e isso vai causando processos de sobrecarga. Faz parte. A coluna vertebral, dá até para fazer uma analogia, é como se você nascesse e ganhasse um carro e nunca mais você vai trocar esse carro. Trocar. Então você tem que cuidar do carro. Que senão ele não vai te levar para onde você precisa. No começo Sim. o motor funciona, as rodas estão bem alinhadas e calibradas, mas aí começa a desalinhar uma coisa, começa a sobrecarregar mais uma estrutura que a outra, aí você começa a conduzir errado esse carro, aí chega uma hora que começa a dar problema e aí você não chega onde você gostaria de chegar. Então, para não ter uma vida frustrada, né, poder usufruir da vida por meio do corpo, tem que cuidar do corpo. Boa, Ricardo, para chegar nos 100 mil km aí desse carro aí, hein? Vamos cuidar direitinho dele e muito obrigado pela sua participação. Davi, a gente encerrou o bloco anterior, você estava falando da relação da quiropraxia e da coluna, principalmente no tratamento. Queria que você retomasse a ideia, se você quiser ir do início, pode ser, para a gente poder concluir também essa questão. Por favor. Vamos lá. Bom, a quiropraxia, muita gente não conhece, porque aqui no Brasil ela ainda é recente, né? E, basicamente, o que a quiropraxia faz? Vamos pensar primeiro na palavra quiropraxia. Quiro é mão, no latim, praxia é prática. Ou seja, é uma profissão que, por meio das mãos, nós utilizamos uma série de técnicas manuais para restauração da coluna vertebral e das demais estruturas da coluna vertebral e do corpo humano. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em tratar disfunções, falhas no funcionamento, a gente tem que levar para um entendimento que, conforme a gente usa o nosso corpo errado, a gente vai perdendo a capacidade da coluna se adaptar e, consequentemente, as articulações começam a enrijecer, começam a se sobrecarregar. Aí eu fiz até uma analogia, né, do desentupidor de pia, imaginando que a borracha é a articulação, o cabo do desentupidor seria o osso e as mãos que vão pegar o cabo do desentupidor são os músculos. Se eu tenho uma pressão negativa, um vácuo nessa articulação, eu preciso, com os músculos, fazer mais força para que essa articulação se movimente. Ou seja, conforme eu uso o meu corpo de uma forma errada, eu começo a criar falhas no funcionamento dessas articulações que, consequentemente, acabam perdendo a capacidade de se adaptar e inflamam, se lesionam. Então, a quiropraxia, ela vai, por meio das mãos, vai identificar essas falhas de funcionamento e restaurar essas falhas. Restaurando essas falhas de funcionamento, o corpo volta a ter a adaptabilidade de volta. Ele começa a voltar a ter a condição, a capacidade de se recuperar sozinho. E aí, com isso, né, os processos dolorosos, inflamatórios começarem a reduzir e os processos degenerativos serem minimizados ou estancados no máximo que der. Legal. Então, é mais ou menos isso que a quiropraxia faz. Bom, Davi, a gente tem recebido aqui muitas perguntas, as pessoas relacionando dores, né? Coluna, ombros, quadril, pernas, joelhos, uma série de questões e perguntando como elas poderiam tratar. É óbvio que é muito difícil a gente analisar caso a caso assim e dar uma solução, mas eu queria que você falasse nessa questão de como a quiropraxia pode entrar em todos esses detalhes e se ela pode entrar em todos eles realmente. Seja joelho, quadril, coluna, são diversas dores aqui, as dores estão irradiando pelo corpo todo na participação dos nossos telespectadores. Como é que a quiropraxia pode entrar em todos esses tratamentos? Sim, se olharmos a quiropraxia como uma ciência, o profissional que exerce a quiropraxia tem condição de avaliar. Legal. Então, a primeira coisa é não ir lá na clínica de quiropraxia e numa sessão de quiropraxia só para ser estralado, ser mexido e tudo mais. É ser avaliado. Essa é a primeira coisa, porque é por meio da avaliação que você tem um alvo e você tem melhores condições de acertar esse alvo. Então, quando for num quiropraxista, deixa ele fazer uma avaliação bem feita para que ele possa entender qual é a relação mecânica que está ruim. Muitas vezes, um problema na coluna vertebral pode gerar sobrecargas no quadril, no joelho, no tornozelo, no ombro, no cotovelo, como também, às vezes, você, sei lá, tropeçou e bateu o dedinho do pé na mesa da sala, começou a mancar e ficou mancando uma semana, 2 semanas e aí daqui a pouco você veio com uma dor nas costas. Tem relação também.
Então, o corpo ele é totalmente integrado. E como o quiropraxista ele tem conhecimento e estudo para identificar e avaliar toda essa integração, ele consegue dizer se o teu problema ele é um problema tratado com quiropraxia ou não. Geralmente, quando a gente fala de lesões, alterações que falham a mecânica, ou seja, elas comprometem o funcionamento das articulações como um todo, a quiropraxia entra bem, e entra bem mesmo, ajuda muito. Mas quando nós temos, por exemplo, alguns tipos de lesão mais estruturais, onde você teve um trauma, uma fratura, uma lesão de menisco, por exemplo, no joelho, às vezes a quiropraxia ela não é tão indicada naquele momento, mas posteriormente é. Porque quando a gente tem um trauma, uma lesão, o nosso corpo tenta se adaptar. E aí a gente tem que tratar a lesão, mas também tratar a adaptação. Então, qualquer coisa, né? Se, por exemplo, teve um trauma, uma fratura, primeiro o ortopedista para ele cuidar direitinho, depois ir num quiropraxista para ver se teve uma falha de adaptação, onde gerou uma disfunção, uma falha de função e, consequentemente, possa trazer outras dores que você consegue prevenir fazendo quiropraxia também. Muito bom. E nessa resposta a gente consegue abarcar muitas perguntas que chegaram, das pessoas perguntando sobre tratamento. O Davi, inclusive, já deu essa opção aí de você procurar para uma avaliação o próprio quiropraxista. Eu vou fazer agora a pergunta do Marcos, ele é de Ferraz de Vasconcelos, aqui em São Paulo, e em cima da pergunta dele, depois eu vou fazer uma outra questão. Ele fala assim, tenho 52 anos, sempre trabalhou em serviços leves, mas na quarentena ele teve que trabalhar numa metalúrgica pegando muito pesado. Desde então ele começou a sentir dores no lado direito das costas, descendo para a perna. Aí ele pergunta o que pode ser. Essa alteração aí no dia a dia aí pode ter causa nesse problema? Pode. Primeiro, porque o corpo não estava acostumado. Né? Segundo, porque o corpo provavelmente podia estar já com uma falha, com um processo de adaptação no qual ele já não estava aguentando. Já estava no limite ali. E aí, para uma atividade nova, isso gerar, né, uma pane aí no sistema todo do organismo e isso gerar, né, um problema de lesão. O fato dela irradiar para a perna, volta lá em todas aquelas questões, desde a hérnia de disco, entre as dores ciáticas como um todo, onde é importante avaliar para ver que tipo de estrutura que está causando esse tipo de sintoma. Né, uma coisa é o sinal e outra coisa é o sintoma. O sinal é o que a gente vê no exame, né? A gente vê. E o sintoma é o que o paciente diz, o que ele sente. Então é importante a gente poder cruzar essas informações para identificar, ter um diagnóstico melhor. Mas é fato, se você está acostumado numa atividade e você para e vai fazer outra completamente diferente, isso pode gerar um problema. Isso não só no trabalho, mas uma atividade física nova. Sim. Imagina, você, fez musculação a vida inteira e aí um belo dia você vai querer fazer escalada. Né? E muda a linguagem de uso da musculatura e do corpo e pode ser que você tenha aquelas dores, né, que parece que dor de principiante. Sim. Isso pode acontecer porque o corpo ele tem uma habilidade tremenda de gastar menos energia para ter mais resultado. Vamos colocar um exemplo muito simples. Quando você pega e vai vestir uma camiseta, uma roupa, nos primeiros segundos você percebe o tecido no teu corpo. Após isso, parece que você não sente mais ele. Porque o corpo percebe que isso não é mais interessante para ele e ele continua focado em outras atividades mais importantes. Quando a gente faz uma atividade física de rotina e tudo mais, entra um pouco nessa regra e o corpo se acostuma com aquele uso e ele começa a focar em outras coisas. A partir do momento que você faz uma atividade nova, é como se reprogramasse esse uso. E é nessa reprogramação que o corpo pode arriar, pode reclamar. Então, todo início de nova atividade é importante, às vezes, ter um profissional por perto, ficar de olho, se a dor persistir muito, ir tratar, não ficar esperando muito para não ter problema. Sim, com certeza. E aí, Davi, quando eu li a pergunta do Marcos, na minha mente já veio automaticamente toda essa nova realidade que nós estamos vivendo, de trabalho em casa, de estudo em casa. E normalmente, apesar de ser a nossa casa, né, um lugar que a gente se sente bem, ela não é preparada nem estruturada para nada disso. Exatamente. Pouquíssimas pessoas pensaram a sua casa para poder trabalhar dentro dela, para poder estudar dentro dela. Então, vai lá o adolescente assistir aula de pijama, deitado na cama, põe um computador, põe um travesseiro de qualquer jeito. Às vezes o profissional também vai trabalhar numa cadeira que não é apropriada, na mesa da sala ou no sofá. E aí o corpo vai sentir bastante também. E esse é um problema também? Sim. Zeca, aconteceu uma revolução na coluna vertebral por causa dessa pandemia toda e por causa do home office. Porque realmente, quando a gente pensa, por exemplo, em trabalhar em casa, ter esse hábito mais de ficar em casa, a gente nunca
pensou, poucas pessoas pensam, né, em ter uma cadeira totalmente ergonômica. Muitas vezes é aquela mais bonita, que encaixa mais com a decoração. E então a ergonomia era uma coisa que não se pensava quando a gente vai buscar um móvel para colocar dentro de casa. E o fato de você acabar usando certas cadeiras, sentando de forma errada, trabalhando no sofá, né, fazendo essas atividades de trabalho, mas num ambiente que não foi projetado para isso, consequentemente vai trazer danos. E se você soma com sedentarismo, soma com o ganho de peso, aí dá aquele link do primeiro bloco, onde essa tríade toda da má postura, do peso e do sedentarismo influenciar em toda a mecânica e causar dor. Então, é fato, o home office está detonando a coluna das pessoas e é importante a gente, nessa nova situação, nesse novo momento, a gente tomar duas grandes decisões. A primeira é fazer uma avaliação para entender como que a coluna vertebral está. A segunda é começar a se adequar, começar de pouquinho em pouquinho a se estruturar em casa para que você possa ficar em casa trabalhando. Porque isso pode ser que seja uma tendência mesmo. Sim. Né? E que daqui para frente a realidade mude. E que a gente tenha que ter esse hábito cada vez mais frequente na nossa vida. Então, é um ponto que a gente precisa cuidar mesmo. Senão, vai vir dor e vai machucar, vai ferrar tudo. Vai ser incrível. Inclusive, algumas empresas, logo no comecinho da pandemia, até permitiram os funcionários irem até o escritório para pegar cadeira, suporte do notebook, tudo para tentar organizar melhor o ambiente de trabalho. E esse detalhe que você levantou, Davi, é importantíssimo. Muitas empresas vão continuar assim. Sim, Primeiro porque gostaram dos resultados, porque ficou melhor. E segundo também porque a gente não sabe quando tudo isso vai acabar, né? Então, tem muita coisa envolvida. No começo parecia só uma semana, né? Já estamos aí, já até perdi a conta aí na quarentena e talvez fique mais tempo ainda. Sim. É um problema. E você sabe que eu fico imaginando até numa questão comportamental. Sim. Porque imagina o seguinte, imagina que você vai contratar, está num processo de seleção e vai contratar alguns profissionais aí para trabalhar. E eles todos vão trabalhar home office. Quem você escolheria? Todos são tão bons quanto. Aquele profissional que tem uma cadeira e uma mesa adequada ou aquele que não tem? Será que esse que tem a mesa adequada tem menos chance de desenvolver lesão? Sim. E o outro tem? Então, isso são questões muito polêmicas que as empresas vão ter que enfrentar e que as empresas vão ter que se adequar também e ajudar os seus funcionários a ter um ambiente de trabalho melhor. Mas tem muitas empresas que não se preocupam com isso. E como vai ser a vida dessa pessoa se ela trabalhar num lugar onde a empresa não se preocupa com isso? Então, olha o choque. Isso pode causar uma desigualdade absurda, retratando um tema coluna vertebral. Sim. Já que dor nas costas é uma das lesões que mais afastam um trabalhador no mundo, será que isso também não tem que ser pensado? Será que o home office não tem que ser visto com muito mais carinho, mais cuidado, não só pelos funcionários e também pelas empresas? Sim. Então, olha o lugar que a gente chega. Né? Olha o cenário e a perspectiva que a gente acaba se deparando e o protagonismo de tudo é o quê? Evitar dor nas costas. Então é um negócio louco. Com certeza, e nós vamos precisar trocar o pneu com o carro andando, porque agora nós já estamos vivendo nesse mundo já. Agora não dá mais para pensar como vai ser, já chegou já. Como a gente já falou aqui da pandemia, eu vou aproveitar uma pergunta que chegou, da Antônia, lá de Belo Horizonte. Ela pergunta assim, dores no pulmão podem ocasionar dores nas costas? E aí eu fiz essa relação com a pandemia, porque nós estamos falando de um vírus, questão respiratória, muito problema nesse sentido. E ela faz essa pergunta, se dores no pulmão podem ocasionar também essa sensação de dor nas costas, Davi? Podem e o contrário também. Né? Existe um tipo de dor, de lesão, que é a lesão que a gente chama de síndrome costovertebral. A síndrome costovertebral, ela é uma lesão onde falha a articulação entre a costela e a vértebra. E quando ela tem essa falha, ela dá uma dor que parece que é um punhalzinho que atravessa o pulmão, o tórax, e dá uma sensação de dor no peito, né, de dor no pulmão. Então, tem alguns tipos de lesões na coluna vertebral que podem trazer, né, dores no pulmão, como também bronquites, alguns tipos de também desordens, lesões do pulmão, podem refletir na coluna vertebral. Até mesmo numa situação de gripe, onde você tosse, né, você está numa postura ruim, mas está tossindo compulsivamente, o que acontece? Vai começar a sobrecarregar a musculatura e vai gerar lesão. Então, ambas podem alterar, isso é fato. Davi, eu separei mais uma perguntinha que chegou aqui pelo Instagram, e a Tânia, lá do Recife, ela pergunta o seguinte: uma má postura pode causar a escoliose? E ela faz uma observação. Ela fala que isso tem muito a ver com o filho dela, que o corpo dele, por conta de todos os problemas que ele tem,
acaba tendo muita rigidez, questão psicológica, estresse também. E ela faz essa pergunta sobre a má postura. Isso pode interferir na saúde da nossa coluna? Pode sim, Zeca. E também o contrário disso ocorre também. Quando a gente pensa numa escoliose, para quem não conhece a escoliose, ele é um desvio lateral da coluna vertebral. É como se formasse um C ou um S na própria coluna, você olhando de frente para ela. E quando a gente tem uma má postura, a gente acaba sobrecarregando esses arcos da coluna vertebral e, consequentemente, vão influenciar nesse funcionamento e também nessa posição. Agora, quando a gente pensa numa má postura, numa criança ou numa pessoa que está num processo de crescimento, de desenvolvimento, até os seus 18, 21 anos, é mais grave ainda. Então, a gente tem que ficar ligado com a postura. A escoliose, ele é um tipo de alteração que pode levar a algum tipo de lesão e pode acelerar processos degenerativos na coluna vertebral. Então, a escoliose tem que ser bem vista, bem cuidada. É claro que tem escolioses que são muito leves e tem escolioses que são muito mais avançadas. Por isso, existem níveis de escoliose a serem avaliadas e formas de tratamento diferentes para cada uma delas. Mas, com certeza, a gente tem que tomar cuidado com as posturas do dia a dia, porque isso vai influenciar pra caramba no teu eixo e, consequentemente, na saúde da sua coluna vertebral. Davi, mais uma pergunta que chegou aqui de uma telespectadora, né? Foi da Andréia, aqui pelo Instagram, e que fala muito também sobre esse momento que nós estamos vivendo. Ela fala sobre a questão do sono. E ela pergunta qual que é a forma correta de dormir. Eu sei que isso é um assunto delicado, porque, de maneira geral, cada profissional vai colocar de um jeitinho, muito interferindo pela área que ele acredita, da ciência e tudo mais. Mas ela pergunta, tem uma forma correta de dormir? E ela pergunta se o colchão ortopédico é indicado para qualquer tipo de dor na coluna. Vamos lá, realmente, é muito polêmico essa questão e tem muita divergência também. Sim. Mas dentro assim, do meu entendimento, até como quiropraxista, quando a gente fala numa boa postura, no sono, a gente tem que pensar obrigatoriamente numa posição onde a coluna vertebral ela fique alinhada, que ela não fique torcida. Porque a torção por muito tempo pode gerar danos tanto para a articulação quanto também para a musculatura. Então, uma via de regra que é universal é o alinhamento, né, quando você vai deitar para dormir. É como se você deitasse numa forma, se essa forma tiver uma boa condição de te manter alinhadinho, beleza. E aí, quando a gente fala nessa forma, deitar de barriga para baixo é sempre criminoso para a coluna vertebral. Por quê? Porque quando você está de barriga para baixo, você tensiona muito a musculatura da lombar e você acaba torcendo a cabeça porque não dá para dormir com o travesseiro no rosto. Então, você acaba torcendo e sempre tem um lado preferido, então esses desequilíbrios vão acontecendo. Então, se tem uma regra no dormir, é não deitar de barriga para baixo. Isso é fato. Agora, quando a gente fala de posturas no sono, geralmente as que ganham, né, entre os especialistas é deitar de lado ou deitar de barriga para cima. De barriga para cima, às vezes perde, porque às vezes a pessoa tem dispneia, ronca, tem dificuldade para pegar no sono, então acaba não sendo muito a postura preferida do pessoal. Principalmente de quem está do lado. Sim. Às vezes a própria esposa ou o marido já tenta mudar a posição do seu cônjuge justamente porque tem essa roncadinha que incomoda. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa posição de lado, que é a preferida do pessoal, aí vem muito a questão do travesseiro e do colchão. Quando a gente pensa, por exemplo, num colchão muito macio, o travesseiro precisa acompanhar também essa maciez do colchão. Tá. E quando o colchão está mais duro, o travesseiro também precisa acompanhar essa densidade do colchão. Ou seja, quando a gente fala num colchão ortopédico, a gente está falando de colchões mais duros. E por que ele tem que ser mais duro nesses momentos? É justamente para evitar grandes movimentos da articulação. Então, o ortopédico geralmente é indicado para pacientes que têm processos degenerativos na coluna vertebral, onde o movimento da articulação pode causar um dano, um incômodo. Então, o colchão ortopédico, ele é um colchão para um caso específico, né? Um grupo de lesões específicas e geralmente pacientes de mais idade ou com lesões degenerativas. E também tem os colchões mais macios, que a gente gosta, por exemplo, são os molas ensacadas individualmente, né, onde ele consegue se moldar melhor ao corpo do paciente e, consequentemente, isso te ajudar, né, no teu sono. Só que também tem um princípio, né, uma questão do que você está acostumado desde a infância. Às vezes você gosta de um tecido mais geladinho, mais quentinho, né, um tecido mais áspero, um tecido mais macio. Então, existe também essa
característica do material que faz a pessoa relaxar mais. Então a gente acaba entrando num conflito de duas coisas. A primeira é para pegar no sono, a segunda é para durar durante o sono. Para pegar no sono, você vai buscar materiais, né, que sejam confortáveis para você. E isso é particular de cada um. Agora, quando a gente pensa em mecânica, durante o sono, aí de fato é pensar em sempre preservar o alinhamento. O travesseiro entre, né, o pescoço com o ombro, onde quando você deitar, ele vai amassar ao ponto de ficar à altura do ombro. Um travesseiro entre as pernas e um que eu gosto bastante é de colocar um travesseiro nas costas. Não se fala muito isso, geralmente é abraçar um travesseiro, também é legal, mas eu gosto particularmente de colocar o travesseiro nas costas. É como dormir de conchinha e você a pérola. E aí nesse momento que você coloca o travesseiro atrás, o encostar do travesseiro e o aquecimento do tecido, ele faz com que a musculatura relaxe melhor. Mas isso é uma particularidade minha que eu venho aplicando e está sendo legal. Mas isso é particular. Tá. Davi, para a gente encerrar 30 segundos nessa resposta, não sei se isso vai ser possível. A Carmen fala do alongamento, ela fala que ela acorda e ela sempre se alonga bastante. O alongamento é bom? O alongamento é bom, ele ajuda na manutenção da fibra e também ele ajuda na dilatação da articulação. Se você alonga, você aumenta o movimento da articulação e, consequentemente, você preserva essa estrutura. Falei em 30 segundos. Muito bom e obrigado, viu, Carmen, por essa lembrança, porque realmente a questão do alongamento também é sempre muito comentada. Davi, obrigado, viu, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Foi super bacana o bate-papo, foi muito agradável. Eu que agradeço. Precisando, é só me chamar, que eu tô aqui para falar o que tiver que falar sobre coluna vertebral. E vai aparecer muitas vezes aqui, principalmente nesse mundo pós-pandemia, que nós já chegamos à conclusão que vai ter muito problema na coluna também. Olha só, tome nota dos contatos do Davi, se você se interessou pelo trabalho, para conhecer mais o trabalho dele também. Vou começar pelos telefones. Código 11, tá bom? Aqui em São Paulo, 3106-0522. 3106-0522. Ou, se você preferir, também código 11, o 95520-0902. 95520-0902. Ou então, pelas redes sociais, no @maiscoluna, que é o perfil no Instagram, aparece aí na sua tela, ou pelo site maiscoluna.com.br, também está aí na sua tela. Tome nota, entre em contato com o Davi, conheça melhor o trabalho também e tire as suas dúvidas, porque muitas perguntas chegaram, obviamente a gente não conseguiu dar conta de tudo, tá bom? Eu quero agradecer bastante o seu carinho, a sua participação, estamos só começando essa semana, viu? Tem muita coisa bacana ainda no Consulta ao Doutor, fique ligadinho aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço, respeitando o distanciamento social, mas cheio de carinho, e até a próxima!